Bom, galerinha, estamos voltando aí para nossa, creio que é a última aula dos 4 pilares de orientação a objeto. Tá? Então já falamos aí de herança, já falamos de abstração. Na aula anterior falamos aí de polimorfismo e agora vamos falar de encapsulamento. Mas antes, né, eu notei que aqui, ó, em relação ao código e ao diagrama, eu preciso dar uma atualizadinha. Né? Por exemplo, na minha classe cliente, eu tenho dois métodos agora comprar. Eu tenho o método comprar que só pega o valor da compra e tem o método comprar que tem o valor da compra e o pago, né? O valor pago. Então aqui em cliente eu vou aproveitar esse aqui, eu vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, que eu crio outro. E só vou mudar o que aqui eu vou ter que ter mais um parâmetro que vai ser o pago, né? Lá está escrito pago, dois pontos, double. Tem que atualizar o diagrama aqui para tudo ficar de acordo. Creio que no cliente não tenha mudado mais nada, né? Foi o que a gente colocou. Tem o mostrar credencial que já está aqui. Esse aqui eu vou colocar ele aqui junto, para ficar fácil da gente ver que tem duas opções de método aqui. Então aqui eu estou mostrando que tem aqui a sobrecarga, né? Aqueles dois métodos na mesma classe com o mesmo nome, ou seja, com a mesma assinatura. O mostrar credencial também aparece agora aqui embaixo. E o calcular salário, que estava aqui em cima, já está aqui, né? Eu acho que no gerente também não muda mais nada. Tem o mostrar credencial, calcular salário e o abrir caixa. Beleza. Então, nosso diagrama está atualizado. Tá? Depois eu vou disponibilizar o código e o diagrama. Mas primeiro eu vou disponibilizar o diagrama. Vou colocar ele aqui na versão editável e na versão em PNG, né? Para estar à disposição de todos vocês, para vocês olharem o diagrama. Código eu vou demorar um pouquinho para disponibilizar, porque eu quero que vocês façam o código, né? Quero que todo esse processo aqui vocês façam. Bom, então agora, o que a gente vai estar trabalhando, pessoal? A gente vai começar a ver o que a gente chama de encapsulamento, né? Então agora a gente vai conhecer o negócio aqui na orientação a objeto chamado encapsulamento. Basicamente, o próprio nome já ajuda a gente a entender o que é o encapsulamento, né? Então, encapsulamento é quando nós vamos isolar os atributos da nossa classe. Deixa eu ver, não pegou aqui a formatação. Então, encapsulamento é quando nós vamos proteger os atributos da nossa classe, né? E vamos permitir o acesso exclusivo através de métodos, ou seja, eu não vou permitir que o meu atributo seja acessado diretamente de fora da classe e essas alterações terão que passar aí por métodos. Então, como que isso acontece? Tá? Então, toda linguagem orientada a objeto tem encapsulamento. Tá? Então, eu vou mostrar primeiro da forma mais geral, que praticamente todas as linguagens usam. Depois eu vou dar algumas peculiaridades do C#, que no C# tem 3 formas diferentes de fazer o encapsulamento. Tá? Em maior parte das linguagens tem um jeito só. Né? Apesar que hoje o JavaScript também já tem mais algumas formas. Mas, na verdade, JavaScript não, TypeScript, né? Mas, aqui no C# libera 3 formas da gente fazer isso. Eu vou mostrar as 3 formas, tá? E aí depois, na hora de você montar o teu sistema, de acordo com a documentação, com as indicações, você vai escolher a melhor forma possível, tá? Eu vou falar aqui o que eu acho de cada uma delas e, à medida do possível, eu vou mostrando, inclusive nos exemplos, quando a gente criar projetos, onde eu acho mais interessante colocar de tal jeito. Beleza? Então vamos lá, né? Então, encapsulamento, posso colocar assim rapidinho aqui, só uma outra consideração, né? Só vou reduzir o tamanho da fonte.
Então, basicamente, a proteção, né, ó, dos atributos da classe, né? Como isso funciona? Então, eu vou ter, tá, o controle de visibilidade. Vou ter o controle de visibilidade dos meus atributos. Então, a gente aprendeu que o sinalzinho de mais é o public. Né? Então, seja vai ser o público. Tá? A gente vai ter também agora o joguinho da velha, né? Ó, que vai ser o protected, né? Que vai ser o protegido, protected, né? Vai ser o protegido. E teremos aqui o tracinho, que vai ser o private, ou seja, né, o privado. Tá? Em alguns casos, tá, a gente vai ter aí também, a gente não vai estar usando por enquanto, mas é legal vocês saberem a título de conhecimento, tá? Que é o internal. Opa. Que é o tio, né? Ou seja, interno ao pacote que a gente está trabalhando, ou namespace. Inclusive tem Protect Internal, C Sharp, e tem algumas outras frescurinhas. Mas o básico para todas as linguagens é a gente entender esses carinhas aqui, ó. Público, protegido e privado. Então, público todo mundo pode ver. Né? Colocar assim, todos têm acesso. Tá? O protegido, apenas os herdeiros têm acesso. Tá? E o privado, apenas a classe tem acesso. Tá? E o interno é todo o pacote, né? Então, assim, galera, basicamente, acesso ao que, né? Às vezes o pessoal está se perguntando aí, tá? Ele colocou um monte de coisa aí. Acesso aos atributos. E não só os atributos também, tá, gente? Isso aqui, o conceito de encapsulamento é a proteção dos atributos. Mas o nível de visibilidade, o controle de visibilidade, ele pode ser para os métodos e atributos. Tá? Mas por padrão da norma de encapsulamento, os atributos são privados. Em raras exceções eles não são privados, tá? Mas em maior parte delas, 99% das, vamos dizer, digamos aí 90% das situações, eles serão privados e os métodos serão públicos, tá? Então isso aí que é importante a gente se ater, tá? Bom, então aqui só quis colocar aqui para poder ilustrar. Aqui no diagrama a gente começa a dar uma olhadinha. O atributo que antes aqui era privado, né, ou era público, sinalzinho de mais aqui significa público, ele vai se tornar privado. Então como é que eu faço para mostrar isso no diagrama? Clico nele, lá em visibilidade, né, ó, vou tirar de público, ó, repare que tem público, tem o protected, tem o package, que é o internal, né, do pacote, e tem o private. Pelo padrão do encapsulamento, os atributos são privados, né? Privado. Então, vocês vão reparar aqui, eu deixo ele privado. E os métodos se tornam públicos, tá? Então, o que acontece? Se eu representar isso aqui agora no meu código, né? Ou seja, no meu código eu teria que colocar esse carinha aqui como privado. Vamos ver como é que isso funciona? Ó, vamos lá no código. Vou vir aqui no meu pessoa. Vou vir aqui, ó, nos meus atributos e vou tirar o public
Ctrl Shift. Ixi, agora ele tá pensando nisso. Pronto, aqui ó, usei aqui o Alt Shift para poder clicar aqui, Alt Shift, coloco mais de um. Não, consigo editar mais de uma linha ao mesmo tempo. Não, isso aqui é bem legal. E aí eu vou transformar todos em private. Quando eu fizer isso e tentar rodar o meu programa aqui, ó, vocês vão reparar que vai dar alguns erros, né? Nós já estamos esperando erros, tá? Vamos ver. A maior parte deles lá no programa CS. Vai dar vários erros aí. E alguns, talvez, em algumas outras classes também. Todos que estiverem usando os parâmetros ou os atributos da classe pessoa vão dar erro. Então, ó, aqui quando dá o erro, eu posso continuar a clicar no sim para executar a última compilação bem sucedida, que não é legal, e o não, que é exatamente para a gente ver os erros, né? Vamos subir aqui a listinha de erros, ó. Deu uma porrada de erro, encontrou 18 erros. Então vamos ver aqui quais são os erros, ó. Pessoa.nome não é inacessível devido ao seu nível de proteção em cliente na linha 54. Vamos clicar aqui para dar uma olhada? Tá? Ele vai me levar. Opa, não posso. Tá? Pessoal, se eu tivesse feito, ó, cliente herda de pessoa. Se eu tivesse colocado aqui um protected, esse erro sumiria. E vários outros erros sumiriam. Tá? Por quê? Cliente herda de pessoa. Se eu colocasse ele aqui como protegido, em todos, ó, esse acesso direto estaria permitido em várias situações. Ia me reduzir de 18 para 15 erros. E todos os erros aí estariam praticamente no Program CS, né? Ó. Tá? Então aqui só tem alguns avisos que ele nunca é usado, tá? Mas até que esse aqui com a exclamaçãozinha é só um aviso. Os erros são esses vermelhinhos, é o que faz o programa parar. Todos os erros, todos os 15 erros estão na Program CS porque ela não herda de pessoa, tá? Mas como eu falei, o padrão da orientação objeto é deixar como privado. E aí, como é que eu faço, tá, para que esses atributos privados eles permitam ser usados, serem trabalhados em outras classes? Qual que é a ideia disso aqui? Como eu falei, encapsulamento é a proteção desses atributos. Eu não vou deixar que meus atributos sejam alterados de qualquer jeito, que nem a gente vem fazendo aqui, ó. Tipo, ó, chamo a variável que aponta objeto, ponto nome. E aí o cara coloca do jeito que ele quiser. Eu não implemento regras, né? Então isso não é uma boa prática, isso não é legal, isso na verdade não é nem seguro para o programa, tá? Então todas as linguagens acabam aplicando o uso de dois métodos para resolver isso, tá? Então aqui, ó, controle de visibilidade, eu vou colocar aqui também, né, ó, para a gente lembrar, são os modificadores de acesso, né? E junto com esses carinhas a gente tem os métodos, né? Chamado aí métodos get e set, né? Também conhecidos como os getters e setters. Então, o que significa isso? O get, todo método get, ele serve para pegar o valor do atributo, tá?
E o 7 ele tem a obrigação de alterar o valor do atributo. Beleza? Então, get, eu pego o valor que está guardado dentro daquele atributo. Set, eu altero o valor que está dentro do atributo. Então, vamos dar uma olhadinha em como a gente implementa? Primeiro no diagrama. Aqui, no Asta, ele é uma mãe, né? Ele ajuda a gente bastante. Então, vou lá começar lá na pessoa. Se o atributo já é privado, eu dou um botão direito nele, ó, ele tem um item aqui, ó, adicionar get ou adicionar setter, ou os dois. Eu vou clicar aqui, adicionar o getter e setter. Reparem aqui, como é que é a montagem do método getSet, tá? Esse carinha aqui, ó, ele vem o setNome, normalmente é o set, e o nome do atributo depois. Repare que a primeira letra aqui maiúscula, né, da próxima palavra. No set eu tenho que pegar um parâmetro, que no caso aqui é o string, e o retorno dele é void. Por quê? Porque ele não me manda valor nenhum. Ele muda o valor que tem aqui no meu atributo nome, tá? E o get, ele serve para quê? Ele serve para pegar o valor que está aqui e mostrar. Então ele não tem parâmetro, mas ele retorna o mesmo tipo do meu atributo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha de como a gente faz isso no código, tá? Vamos lá, ó. Então, estou aqui na minha classe pessoa e vou criar meus métodos getSet, né? Então, eu vou aqui criar da primeira forma que usa em todas as linguagens praticamente. Todas as linguagens dá para aplicar desse jeito. E depois eu vou colocar as peculiaridades do C#, tá? Então, aqui, ó, primeiro que os métodos getSet sempre tem que ser públicos, né? Então, já está até aqui, ó, sempre público, né? E aí eu vou colocar assim, ó. Vamos começar pelo setNome, onde eu vou receber, tá, um parâmetro aqui que vai ser uma string nome. Tá? Repara que eu estou seguindo exatamente o mesmo padrão que criou aqui, ó. Tá? Outro detalhe que eu esqueci, que ele é void, então public void setNome. E aí eu vou falar assim, ó, que o dis.nome, tá? Ou seja, que é o nome que está aqui, que é esse carinha, é igual a nome, que é esse nome que está vindo aqui via parâmetro. Tá? Pronto. Aqui eu montei o método set. Tá? Vou montar um get rapidinho e depois vou dar aquela comparadinha lá no outro quadro, né? Então vamos vir aqui, ó, public get. No caso, o get ele tem que ter o mesmo tipo do atributo. Então, public string, né? Get nome. Não precisa de parâmetro. E aí ele vai retornar um return dis.nome. Ou seja, ele vai retornar para a gente, tá, o valor que tiver guardado aqui dentro do nome. Tá? E aqui eu fiz aí basicamente o getSet para nome. Tá? Essa aqui é uma das formas da gente poder trabalhar. Tá? Uma das formas bem tranquilas aí da gente poder estar montando. Tá? Isso aqui é usado em praticamente todas as linguagens, são feitas assim. É possível de fazer assim em todas as linguagens, não está errado. Tá? A gente pode salvar. Vou pegar esse trecho aqui para mostrar para vocês lá. Esse é uma forma, inclusive, que eu acho muito válida da gente mostrar, porque não só no C#, como em qualquer uma outra linguagem de programação orientada a objetos, vocês podem estar trabalhando desta forma. Tá? Vou pegar o código aqui também para mostrar. E
pegar aqui, ó, o código. Tá? Tentar colocar um do ladinho do outro aqui. Beleza. Então aqui, galera, ó, só vou pegar aqui e deixar ele mais ou menos aqui. Bom, aqui eu tenho o meu método set, tá? Que está representado aqui. Opa, pronto. E aqui eu tenho o meu método get, tá? Que está representado aqui. Então o que acontece aqui? Reparem que o set ele é void, ou seja, ele não tem retorno, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que o usuário apontar aqui e vai jogar e preencher o nome daqui, tá? E esse carinha ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o nome que está aqui e vai jogar para alguém querer trabalhar com esse valor, seja exibir na tela, coisa do tipo. Então ele vai estar liberando para que isso aconteça, tá? Por isso que o retorno dele tem que ser string, que é o mesmo retorno, ou é o mesmo tipo do atributo. Da mesma forma que o parâmetro que tem que ser passado dentro do set tem que ser também do mesmo tipo que atributo. Tranquilo? Então aí a gente tem os famosos métodos get e set, tá? Aí, gente, como é que eu faço para poder eliminar esses erros que estão aparecendo aqui, né? Vamos ir classe por classe, né? Vamos primeiro nas classes que estão herdando, né? Então, pessoa, vamos em cliente. Cliente aqui, ó, é só aqui que ele está pegando, né? Então, ao invés, como aqui eu quero exibir o nome do cliente, ao invés de chamar o nome, agora eu chamo o get nome. Tá? Então, repare que agora eu estou controlando o acesso. Tá? Ah, professor, eu sou obrigado a criar get set para tudo? Não, aí que tá. Se você em algum caso achar que só deva alterar o valor do atributo, você só cria o set. Se você achar que você só deva mostrar, você só cria o get. E aí você faz um uso mais interno daquele atributo. E aí fica a teu cargo, não fica jogado para qualquer um mexer. Tá? Isso que é legal. Vamos ainda resolvendo outros problemas. Vamos ver lá em funcionário. A mesma coisa, né? Ó, então, na hora de exibir. Então, diz.get nome. Já vou resolvendo aqui boa parte dos problemas. Gerente, tem algum errinho? Aqui também, ó. Diz.get nome. Então, onde está exibindo, eu só estou trocando por get. Está resolvendo o meu problema. Agora, onde está a maior parte dos meus erros é aqui no Program CS. Só que aqui, galera, o que acontece? Ó? Reparem bem que aqui seria a hora de alterar. Né? Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, vai ser c.setNome. E aí eu vou passar o nome aqui dentro. Ó. O erro vai sumir. Aí você pode chegar para mim e perguntar assim, porra, professor, mas você alterou aí o setNome, mas não mudou muita coisa. Realmente, eu criei um controle, né? Mas eu ainda não estou fazendo valer. Aí vai do uso. É padrão, é boa prática em orientação a objeto, todos os atributos privados e todos os métodos getSet ou métodos que sejam necessários públicos. Mas atributos por padrão é privado, em raras exceções esses atributos não são privados. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Aí eu posso estar trabalhando da seguinte forma. Tá? Eu posso chegar aqui e lá na minha classe pessoa, por exemplo, eu quero me certificar quando o cara preencher, quando ele for fazer o método set, que ele coloque o nome preenchido. Então eu posso fazer assim, ó, se nome for diferente de, por exemplo, vazio, vou colocar assim, só assim preencho o nome. Tá? Então, olha, eu não tinha como fazer esse tipo de controle. Se o cara colocasse um aspas lá, ele ia aceitar e ia preencher o nome.
Se o cara colocar um aspas e o nome não tiver nada além de um espaço vazio, ele vai ignorar e vai deixar o que já está lá. Tá? Ou seja, olha o tipo de proteção que eu posso dar para o meu atributo, que antes estava solto, qualquer um podia alterar de qualquer jeito. A partir de agora eu posso fazer aí esse tipo de controle. Tá? Isso é um dos tipos de controle que a gente pode estar fazendo. Tá? Então aqui é só um pequeno exemplo, tá? Que eu acabei montando aí no nome. Mas aqui nesse diagrama aqui, ó, eu ainda tenho a idade e o CPF para fazer um get e um set, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos continuar, voltando aqui no código, tá? Vou vir aqui, vou criar o public set idade, né, que a gente tem aqui, que no caso public void set idade. Vou pegar um int idade, tá? E vai ser this.idade igual idade, né? E vou fazer o public int get idade. Eu não vou colocar nenhum tipo de validação aqui, mas só para a gente se acostumar mesmo, tá? Vou colocar aqui return this.idade. Belezinha, galera? Então, basicamente aqui eu coloquei o get e o set do idade. Vou fazer aqui também o get public set CPF. Vou receber uma string aqui que vai ser o CPF. E aí a mesma coisa, não pode esquecer que ele é um void. Tá? E aí ele vai ter o this.cpf. Opa, não CPS, uma coisa aqui é sempre Paula Souza, mas não é. Igual CPF. Beleza? E por fim vou fazer o get dele, que vai ser o public get CPF. O public string, né? Não pode esquecer, public string. E aí o return this.cpf. Tá? Bom, galera, o que acontece aqui? Fiz os meus get set, inclusive tenho que aplicar isso dentro do diagrama também, né? Então lá no diagrama, ó, botão direito, get e setter, né? E depois lá no string, botão direito, get e setter. Beleza, meu diagrama agora já tem os get setter certinhos. Então essa é uma das formas de fazer, que é bem tranquila, tá? E eu gosto de mostrar desse jeito, porque se você for pegar uma outra linguagem lá na frente, um Java, né, alguma engine que use outras linguagens além do próprio C#, lá para frente vocês vão conseguir fazer numa boa também, tá? Pois bem, e para corrigir esse problema, agora é só em todos os lugares aqui que eu quero alterar, eu vou colocar um set. E em vez de estar com o valor passando aqui como atributo, eu passo como parâmetro, né? Um atributo direto aqui aberto, eu passo através de métodos. Tá? Então, eu deixo de permitir que faça o acesso direto. Todo acesso vai começar a ser feito aí por métodos. Então, aqui, ó, no caso que é para pegar, é o get. No caso aqui, ó, pegar de novo. É o get. Tá? Então aqui eu já fiz esse, tá? E aí eu teria que fazer isso em todos, tá?
Eu vou até aproveitar aqui, ó, vamos fazer assim. Ctrl F. O Visual Studio tá aqui, ó. Dá pra gente fazer uns esqueminhas legais aqui. Dá pra gente substituir aqui, ó. Então, por exemplo, todo lugar que tiver ponto nome, eu posso querer substituir para ponto get nome. Vamos ver se vai ficar legal. Primeiro encontro. Começando de novo. Substituir. Só que não ficou muito legal, né? Porque tem os nomes aqui que estão preenchidos. Vou fazer na mão mesmo, vai. Tá? No caso também não é get, é set, né? Aqui, ó, set. Idade. E 7. Vou até fechar aqui. Minha malandragem agora não rolou. 7. CPF. Aqui, ó, fechou. E aí tem os gets que eu vou estar colocando. E aqui tem esse get aqui também do CPF. E depois vem aqui o do gerente. Já vou colocar esses gets que estão aqui, ó. Aqui, get. Idade, porque o get é mais rápido, né? E aqui, ó, o get CPF. E aqui são todos os sets. Set nome. Set. Idade. E 7. CPF. Tá? Vou salvar aqui, ó. Todos aqueles problemas foram resolvidos. Só tá com os avisos aqui, mas isso é bem tranquilo, tá? Vamos rodar. Vocês vão ver que vai estar rodando do mesmo jeito. O que a gente fez aqui, ele não muda essa aplicação do encapsulamento. Ela não muda o resultado, tá? Mas ela muda a confiabilidade do que a gente está fazendo. Ela muda a organização do que a gente está fazendo. E ela resolve aí deixar, ao invés de deixar tudo liberado, que qualquer um possa alterar, ele vai ter um controle. Você, como desenvolvedor, o código vai ter um controle das alterações que são feitas. Isso que é muito positivo, tá? Então, essa aqui é a forma 1 de fazer um get set. Representação do diagrama em todas as situações é exatamente a mesma, tá? Então, aqui eu tenho o meu cliente. Eu vou representar ele do mesmo jeito. Então, eu vim aqui no cliente, get setter. Vim aqui no meu cliente, get setter, tá? Agora, só que no cliente, eu vou aplicar esse código de um jeito um pouquinho diferente. Tá? Ou seja, no cliente, ao invés de usar aqui, eu vou também tornar privado. Tá? Só que vou usar uma das maneiras que o C# gosta de fazer os getters e setters, tá? Que é criando, aqui nós temos os atributos, né? E o C# ele me permite criar um negócio que a gente chama aí de propriedades, tá? Então isso é coisa do C#.
Então é legal a gente saber também, já que é a linguagem que a gente está trabalhando, C Sharp ele me permite criar propriedades. Que aí sim eu criaria uma propriedade pública, por exemplo, aí, é o código do cliente, eu vou colocar uma diferença simples, então eu vou começar com o código como se fosse quase uma classe, né? Código de cliente, tá? Com tipo também, que é inteiro. Só que ao invés de chamar ele ali diretamente, eu vou fazer assim, ó, código de cliente, abro chaves, quase como se fosse uma classezinha, né? Mas na verdade não é uma classe. Ó. Ele fala aqui que é uma propriedade ou indexador que deve ter no mínimo um acessador. Ou seja, o que é o acessador? O get ou o set. E aí como é que eu criaria ele? Assim, ó, get, né? Então o que é que eu mostro no get? Return this ponto código de cliente. Tá? Então, ó, ao invés de fazer aquele get etc que a gente fez, isso aqui já substituiria o get. E aí, se eu fosse fazer o set, quando eu uso propriedades, tem que ser da mesma forma. Tem que ser assim, ó, set. E aí vai ser o this ponto código do cliente. Ó. This ponto código do cliente. Cadê código do cliente? Tá aqui. Só que eu não tenho um parâmetro para poder mostrar. Então vai ser o valor que o cara colocar. Então vai ser igual value. Tá? Então nessa situação que a gente está criando aqui propriedades, tá? Ele vai funcionar desse jeito. Ah, professor, então o que vai mudar? Então vamos mostrar lá de novo. Vamos voltar para o quadro. Vamos desfazer aqui o que a gente usou até agora. Vai embora os dois. Vai vir agora. Primeiro aqui, cliente. Tá? E agora o código desse cliente aqui que a gente fez o getter e o setter. Não? Que é esse carinha aqui. Tá? Vou deixar ele aqui no canto. Então, ó, reparem bem. Aqui, esse get, este get, não, faz a função desse carinha aqui, ó, get código de cliente. E esse aqui faz o serviço desse aqui, que é o set. Acabei tendo que cruzar aqui, né? E tudo isso é representado por uma única propriedade, que é essa propriedade que foi criada código do cliente. Repara que ela não é igual ao atributo código de cliente, não. E quando eu passo o mouse em cima, ele já entende, ó, que é uma propriedade, já mostra como getSet, então ele já trabalha de um jeito diferente, tá? Então, e isso no código, como é que isso seria representado, como é que isso funciona lá nas outras classes, né? Vamos reparar lá que no Program CS, ó, tem alguns erros aqui, tá? Primeiro erro é o código do cliente aqui, ó, a única coisa que eu preciso fazer é colocar a letra maiúscula. Quando eu tiver com igual, ele já sabe que está usando o set, quando é uma propriedade, né? Então, quando ele vê aqui, ele já sabe que está usando esse, que o value é o valor que a gente está colocando aqui, tá? E na hora que usa o get, ó, que é na hora de exibir, né? Cadê aqui? Tem algum momento que eu exiba o código do cliente? Não, né? Não estou exibindo em lugar nenhum o código do cliente. Tudo bem. Vou mostrar aqui no próximo item, que é o crédito. Então, ó, vou vir aqui. Vou criar um public. Ó, repara bem, é do mesmo tipo. Public double, né? Só que aqui, ó,
crédito maiúsculo, é um padrão quando a gente faz isso. A gente evita colocar o primeiro nome da maiúsculo, né? Mas quando é a criação de uma propriedade, a gente pode. No C Sharp, tá, gente? Isso aqui são coisas do C Sharp. Algumas outras linguagens têm isso também, mas é uma peculiaridade que me apareceu aqui no C Sharp. E aí, o que a gente coloca aqui? Vamos colocar o get. A gente vai colocar o get aqui. E desse get, a gente vai falar que ele dá o return this ponto crédito. Beleza? E lá vou ter o set, que ele vai alterar this ponto crédito igual a value, que é o value que eu vou estar pegando. Beleza? E aí lá, ó, vou estar corrigindo aqui, ó, daqui de cima. Crédito é só colocar um C maiúsculo. Tirar aqui o insert, que sem querer eu digitei. E aqui, ó, onde tem o get do crédito, é só colocar o C maiúsculo. Acabou o problema, tá? Então, essa aqui é a outra forma que o C Sharp trabalha, tá? Então, essa aqui é bem do C Sharp mesmo, tá? Então, é uma maneira prática também. Daí, professor, e se eu quisesse fazer aquele controle do if que você fez lá, né? Então, por exemplo, digamos que o crédito, eu queira que o crédito seja diferente de 0. Então, eu posso avaliar aqui, ó, que se o value for diferente de 0, lembrando que aqui já daria certo, tá? Porque não precisa de chave quando é só uma linha que tem embaixo. Mas, só para ficar bonitinho, ó. Então, se o value for diferente de 0, pode fazer isso, né? Então, é interessante. Ou até se ele for maior que 0, né? Maior ou igual a 0, para ser um número válido. Se ele for maior ou igual a 0, então ele pode colocar esse crédito aqui. Eu posso fazer esse controle da mesma forma. Beleza? E também posso escolher se eu quero... acho que não devo colocar o get. Beleza. Faz só o set. Aí vai variar do que você precisa dentro aí do teu código. Belezinha, galera? Bom, para finalizar, os tipos de get set que a gente tem disponível aqui no C Sharp, vamos estar fazendo aqui agora... e aqui, ó, não pode esquecer de colocar tudo como privado, tá? Privado. E aqui eu vou colocar também tudo como privado. Não mexi ali no código do funcionário. Né? E aqui eu vou colocar dentro do funcionário aqui também todos os get setters. Não. E por fim aqui os getter setters. Porém, eu não vou usar exatamente os métodos aqui. Vou usar um outro recurso do C Sharp que ele permite que isso seja feito. Então vamos lá no funcionário. Inclusive, boa parte da documentação do C Sharp pede que, se você não tiver nenhuma regrinha, a documentação oficial do C Sharp diz que, se você não tiver nenhuma regrinha como essa de verificar se o valor é correto para ser inserido, ou tenha qualquer regra de negócio no set, por exemplo, ou na hora de exibir um get, mas geralmente as regras são mais para o acesso do set, né? Você não utilizar as propriedades. E sim, na verdade, é uma forma de criar uma propriedade também. Tá? Ao invés de a gente criar essa propriedade meio que paralela, a gente mantém ele como público, na verdade, aqui. Isso é do C Sharp também. Tá? E aqui dentro do código, ó,
né? E aqui dentro do código, a gente chama o get e o set dessa maneira aqui, ó, get set. Tá? Coloca aqui e aqui não tem. Beleza? E isso aqui eu estaria chamando os get set. Ah, professor, que tipo de controle eu tenho aqui? O único tipo de controle que eu tenho quando eu uso isso aqui é que se, por exemplo, eu não quero que as classes tenham acesso a um set, ou seja, só quero que elas visualizem o valor, eu meto um private aqui no set. O C# pede a documentação do C#, se não tiver implementações para o teu código ficar mais curto, né? Que você faça desse jeito aqui. Então, se você não tem implementação de regras aí no getSet, você pode simplesmente fazer desse jeito. Se tiver, você faz a implementação do jeito que você precisa. E usando isso aqui, ó, você pode reparar que eu não preciso mudar nada no código, porque a forma que ele vai apresentar, que ele vai trabalhar aqui no caso aqui do funcionário, código do funcionário, valor hora, setor, são os itens que eu acabei mexendo, você tanto atribui o valor como se ele tivesse público, e você também controla aqui como se ele tivesse público. Na verdade, ele vira uma propriedade pública, além de atributo, né? Aqui, na verdade, ele já deixou meio que de ser um atributo, ele virou uma propriedade pública com acesso ao get e ao set. Tá? Então, o C# permite isso. Eu vou colocar assim também no gerente, tá? Que é só aqui a questão da senha. Beleza? E aí ele vai estar seguindo os padrões do C#. Não tem implementação, pode ser esse get set bem sem vergonha assim mesmo, tá? Sem muita coisa. Tranquilo? Eu vou parar o vídeo aqui. Eu tenho uma reuniãozinha também, o vídeo ficou longo também, 40 minutos. Eu vou estar me despedindo e depois eu venho falar com vocês só alguns itens que faltaram aí, tá bom? Valeu, galera. Até